Bom dia, galera. Tranquilo. Hoje estamos aí entre 5 e 10 graus, né? Acordei com 5 graus, não sei exatamente quanto está agora, então tá um pouquinho friozinho, tá bonzinho. Até dá para nós tomar assim aquele cafezinho. De vez em quando é bom, né? Um cafezinho. Mas o tema de hoje, ainda seguindo naquela sequência de palavras do uso comum e que temos alguma dificuldade de compreendê-las no seu contexto. Portanto, a palavra escolhida hoje é poder. Nós, cidadãos comuns, no dia a dia, usamos com frequência a palavra poder e, quando nos exprimimos dessa forma, comumente vem à nossa cabeça poder como a capacidade de agir, mas agir com algum grau de violência, né? Poder como a intenção de alguém agir sobre outra pessoa, indivíduo A, agindo sobre o indivíduo B, né? E apesar do indivíduo B não querer agir da forma desejada pelo sujeito A, imaginamos que, havendo poder, vai se submeter o indivíduo B. Então, se A quer, 100% B fará, porque há uma relação de poder de um e de submissão de outro a um poder superior à sua capacidade de resistência. Pois é, digamos que é bem mais complexo que isso, até porque o estudo do poder já é um estudo milenar. Desde os gregos clássicos, a filosofia, a sociologia, né? A ciência política. Bem, podemos dizer, para tentar aclarar ou para obscurecer mais o conceito de poder, né? Procuraremos aqui dizer o seguinte, que o poder não é algo uno. Poder não é algo que alguém detém, não é algo que um grupo detém, né? No sentido de ter propriedade. Também não é, evidentemente, o uso sempre e necessariamente de poder, também de violência, perdão, né? Não é o uso necessário de violência. Também não é o poder algo exercido sempre sob resistência, ou seja, o sujeito A e o B resiste. Então, não é nesse sentido, pelo menos necessariamente. Podemos dizer, portanto, que levando em consideração tantas coisas que o poder não é, né, vamos dizer que o poder é uma relação. Né? Só há poder quando há uma relação entre indivíduos, entre indivíduo e outro indivíduo, entre indivíduos e indivíduos, entre comunidades, entre sociedades, ou seja, é uma relação. E por ser uma relação, ela não é bionívoca, no sentido de que não é situação A linearmente linkada com situação B e um comando e outro obedece. Não. É uma relação onde é provável que, se o grupo A, se o sujeito A tem determinada qualidade e quantidade de poder, é provável que o sujeito B, o grupo B, se submeta dentro de limites possíveis de rebeldia ou de não submissão. Eu diria mais que o poder tem algo como a possibilidade de controle, né, de grupos sobre outros, indivíduos sobre outros, né, não necessariamente um controle absoluto, né, mas probabilidades de controle sobre as ações, né, de A sobre B, levando em consideração que este controle não é feito necessariamente pela ameaça, pela violência, porque veja bem, poderá que o grupo, a pessoa que se subordine a um outro grupo ou outra pessoa, assim o faça por livre escolha, por aceitação, porque naquele momento é bom para ela, ou porque crê, pelo menos,
que quem detém o poder é legítimo, quem detém o poder detém o poder porque vai obrar de maneira boa e produtiva e, portanto, o sujeito B, o grupo B, nessa situação, neste contexto, neste momento, se submeta e, de certa forma, aceite a orientação até o momento em que ele se torne um insurreito, até o momento em que ele se rebele, até o momento em que ele não reconheça mais o sujeito A, o grupo A, como detentor das qualidades ou que é importante para que essa relação seja produtiva. Portanto, quero dizer que não é necessariamente, quando falamos em poder, não necessariamente há o uso da força. Ao contrário, o poder é o limite da força. Por que digo isso? Porque o sujeito, o grupo, a entidade que detém poder, ela não necessariamente precisa ser violenta. Ao contrário, é capaz que esse poder seja exercido justamente porque o poder deste grupo evite, inclusive, a violência. Portanto, para os sujeitos submetidos não se sentirem violentados, né, eles se submetem a um poder que vai dirimir estas questões a ponto da sociedade, a ponto da comunidade se desenvolver em fraternidade, em comunidade, porque este poder é um poder legítimo, é um poder reconhecido, é um poder que não violenta os indivíduos submetidos. Este poder, portanto, é um poder humano, né? Por que digo humano? Porque é um poder que ocorre de maneira geral, porque há um acordo, né, para que ele prevaleça, para que ele se mantenha no tempo, né? É um acordo entre pessoas conscientes, em pessoas que sabem das vantagens e sabem das desvantagens da manutenção deste poder, como ele está, né? E ele não é estável porque ele se mantém à medida em que ele vai se adequando à mudança dos contextos históricos, culturais, né? É preciso que ele reconheça que os grupos envolvidos, ou que os indivíduos envolvidos, as relações envolvidas, são relações de seres humanos vivos, que refletem e que, portanto, agem e reagem entre si a ponto de estabelecerem novas forças, né, nessas relações. E, portanto, o poder vai ter que dar conta dessas novas forças, dessas novas coalizações, desses grupos que surgem, grupos que desaparecem, grupos que eram unidos, agora estão em desavença. Portanto, à medida que a realidade muda, quem está exercendo o poder há de mudar de acordo com ela, se quiser permanecer no tempo. Portanto, não é uma questão, o poder não é uma questão hierárquica, pura e simples e imutável, quase como uma lei natural, uma lei divina, quem diz quem é mais, quem é menos. Não, né? É uma correlação de forças que se mantém harmônica porque há como organizá-la. E ela se organiza porque há um conjunto de relações que são mantidas por um poder que pode ser o Estado, pode ser uma relação em que o poder econômico se sobressai, poder da argumentação, né? Nas relações internacionais, né? Não é só o poder econômico que prevalece, mas o poder de argumentação, né? O poder de diálogo. Por isso que o poder se relaciona com humanos. O poder é humano porque só humanos argumentam. Só humanos se organizam pela fala,
e que podem, portanto, dialogar e trocar ideias e, portanto, se relacionar através de valores. E esses valores negociados, dialogados, é que vão dar sustento a quem está exercendo o poder, a quem está organizando. Se for, e aqui é onde eu tendo a chegar, um poder político, né? Ainda mais é um poder, portanto, que vive enquanto o diálogo vive. Percebamos que se a violência, se o diálogo morre e a violência cresce, né? Então vejam que o poder padece de legitimidade. E à medida que o poder se iguala à violência, no momento em que não há mais como distinguir o poder da violência, ou seja, quem tem poder é porque manda, porque tem armas, porque pode agredir, porque é o mais forte, né? Eu acredito que o que se mantém aí é a violência pura, né? É o poder da força, né? Ou a força por ela mesma. E aí deixa de ser algo civilizatório, deixa de ser algo racional e só vai subsistir enquanto esse poder força estiver ali. E aí há situações muito curiosas, quando, por exemplo, digamos que um sujeito armado, com todo o poder que pode ter a violência pura e simples, né, de um sujeito armado, ele chega, aponta a arma para a cabeça do sujeito X, mas ele é um suicida. Então, que poder terá a arma perante alguém que não dá mais valor para a vida? Então, a violência ali ela desaparece, né? Que valor terá o Estado A, que tenta submeter o Estado B, mas no momento de submissão ele destrói o Estado B a ponto de inexistir mais Estado? Desaparece o poder, porque aí não há sequer objeto, né? Desaparece, destrói. Então a destruição de um dos lados da relação desfaz o poder. E ele vai ter que se reconstruir novamente dali a pouco, no momento seguinte. Percebamos que o poder, ele, desde que as comunidades, desde que os seres humanos começaram a viver entre si, ele passou a existir, né? Seja o patriarcado, seja o poder força, à medida que a força desaparece e vai só um convencimento, ou vai só um mito justificando a existência do poder, seja lá como for, o poder sempre existiu. A ideia de custo-benefício, de submeter-se, sempre foi uma questão relevante. Nós nos submetemos ao poder estatal porque, do seu ponto de vista do custo-benefício, é bom que assim seja. Há um custo, né, da minha liberdade, que eu reduzo para ser obediente ao Estado, né? Mas é o benefício da tranquilidade, do crescimento espiritual, cultural, econômico, etc, etc, etc. Então sempre há um custo-benefício, porque sempre houve nas relações humanas o diálogo, sempre houve uma relação de necessidade de organização dessa própria relação para que a relação exista. Porque se não houver o organizador e, de certa forma, o organizado, não há como haver uma relação pacífica. E aqui com a minha fala pretendo, né, fazer com que nós reflitamos que o poder é muito mais do que isso que eu falei, essa mera relação de quem pode manda, né, quem tem juízo obedece, é muito mais do que isso, né? E portanto tem a ver com a reflexão, tem a ver com a organização, tem a ver com a temporalidade, ou seja, não é eterno. Poder tem a ver com contextos, depende do contexto histórico que ele se modifica, tem a ver com relações entre seres humanos, relações que se modificam. Poder tem a ver com a não propriedade do próprio poder.
né? Só poder quando não há proprietários, porque é impossível. Poder é relação, poder está em todos os lugares, poder é diálogo, poder é confronto de ideias, confronto de possibilidades de comandar e o lucro, a vantagem de ser comandado naquele contexto por um tempo. Portanto, sempre que usarmos essa expressão, convém puxar o freio de mão um pouquinho e discutirmos o que queremos dizer com essa palavra para que possamos então usá-la pouco mais de precisão do que o senso comum. Abraço e até a próxima.